A Faculdade de Arquitetura, há pouco mais de 2 anos, teve o privilégio de receber o jovem presidente da Coab, ex-aluno da faculdade, e que, curiosamente, vinha do setor privado, do setor imobiliário, e tinha propostas absolutamente inovadoras e muito dinâmicas. E aí nós nos associamos, e sob a liderança do professor Pedro Tadei, na FUPAM, com a coordenação da elaboração do professor Fábio Maris, surgiu um excelente trabalho técnico de reutilização de prédios vazios e subutilizados no centro. Foram escolhidos 53 edifícios de um universo de 200, portanto, esse plano pode ser quadruplicado facilmente. E esse empenho foi realizado muito rapidamente, e o agora secretário também acaba de me informar que o processo anda em franco desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, historicamente foram reciclados da ordem de 10 ou menos de 10 edifícios no centro. Quer dizer, esse plano com 50 é 5 vezes maior do que foi feito. E se for para 200, será 20 vezes. Então, é com muita satisfação que a gente recebe hoje o atual secretário, que também é presidente da Coab, e como vocês viram na fala inicial, tem a virtude de, vindo da área privada e de uma área dinâmica, não se preocupar com formalidades, se preocupar com objetivos e querer executar as coisas. A Beth França, amiga antiga e querida dos tempos de IAB, etc., tem uma competência técnica invejável, em Guarapiranga, demonstrou aquele livrão enorme, etc., e acabou de demonstrar isso aqui, fazendo algo absolutamente inédito. Ela quantificou e qualificou o problema. Isso é fundamental, porque sabendo o tamanho da coisa e o jeito dela, você tem condição de elaborar todas as hipóteses. Sem ter os números e a qualificação que esses números envolvem, o resto são teorias abstratas, são desejos, anseios, etc., que se perdem no ar. E a Beth França tem essa característica, uma arquiteta que também esteve aqui na FAO, ela une uma competência técnica a uma capacidade de articulação política invejável. É um privilégio tê-la aqui nesse momento apresentando esse trabalho. O professor Cândido chegou a ser meu professor, imagine, mas acontece que ele tem a mesma idade que eu, praticamente. Foi um acidente. Ele é um batalhador incansável e é impressionante como ele mantém a sua juventude na afirmação e na procura e na luta, como acabou de demonstrar, é incansável. E é uma beleza de ver a articulação das ideias que eles nos apresentam sempre renovadas. E o Nabil, que tem a virtude de unir o exercício da arquitetura, o ensino e a atuação política, como se falou, como vereador, tendo esse trabalho muito importante e sempre presente na atuação técnica, política dos governos, eu acho que acabou de nos dar pistas muito importantes sobre o que acontece entre nós. Resta salientar que a FAO tem como representantes no Conselho Municipal de Habitação a professora Marlina Moore, dedicadíssima, e o professor Pedro Tadei, que é suplente, era titular, inverteu, agora é suplente, mas que, de qualquer forma, tem essa presença, que eu sei que é importante no Conselho, conforme a própria Beth me falou, o próprio Ricardo falou, etc., tendo em vista a caixa de ressonância que esse Conselho é. Eu queria fazer algumas observações rápidas, no entanto. Eu acho que essa faculdade, nesse momento, poderia, muito seriamente, discutir a questão da socialização do solo urbano. Eu acho que essa questão é resvalada, a questão do capital fundiário na cidade, especialmente na metrópole, ela é sonegada, ele atua livremente, e a gente sabe, há 40 anos, desde que a gente está na faculdade, que o capital empreendedor e o capital fundiário disputam entre si as fatias desse bolo, e que o capital empreendedor, veja essa sua origem,
é dinâmico, ele procura se adaptar, etc., e que o capital fundiário simplesmente vampiriza a cidade o tempo inteiro. Então, a questão da socialização do solo me parece fundamental de ser colocada seriamente, não para contestar o sistema capitalista, nada disso, mas para descobrir instrumentos de contenção e de ordenação da ação desse tipo de capital, que é um capital retrógrado por definição. Acho que esse assunto pode e deve, tem sido estudado na Faculdade do Tiaba e outros, mas devia ser aprofundado e devia ser transformado em proposição efetiva, especialmente a nível federal, para que isso fosse o Congresso, se transformasse em lei, e o raciocínio, especialmente depois que o Cândido falou e o Nabil colocou, né, essa questão, o raciocínio é o seguinte: se uma lei que socialize, não todo, mas que socialize, que interfira no mecanismo fundiário, for elaborada, ela pode criar instrumentos para a gente reorientar a atividade do capital empreendedor. E o capital empreendedor, em que pese sua dinâmica, o hot money que eles aplicam o tempo inteiro, de querer tirar dinheiro das coisas, etc., o capital empreendedor, ele, entre nós, está desvairado. Basta ver o nível da produção habitacional, não de classe baixa, de classes pobres, o nível de classe média. A classe média na cidade é obrigada a viver nesses carimbos de arquitetura que são feitos, que de inovação não tem nada, é uma repetição, fruto do marketing, fruto da coisa mais insossa, enquanto no mundo afora você tem exemplos magníficos de arquitetura na área que aqui a gente raramente vê. Conversando com um aluno que trabalha na área, um doutor agora, ele falou assim, eu falava, puxa, a gente podia dar um prêmio por um edifício, a FAO dá um prêmio por ano por um edifício habitacional significativo, para entrar nessa história, como a ECA faz com as áreas de comunicação. Ele falou, tudo bem, mas só que não pode ser todo ano, tem que ser a cada 3 anos, porque é difícil aparecer um bom prédio a cada ano. Então, é um horror a mediocridade da arquitetura. E aí, outra coisa que foi falada é muito importante. A habitação social não se resolve em si, porque ela é apropriada pela classe média e pela classe alta. Então, você tem que entender o contexto da produção toda. Nesse sentido, acho muito significativo a gente estar discutindo isso na faculdade e a gente ter esse elemento tão precioso que é esse plano aqui apresentado, não porque ele resolva, porque ele etc., mas porque ele lança a base para uma discussão. E acho que essa base tem que ser perseguida, como o secretário acabou de falar. Isso é um plano a longo prazo, mas a gente pode resolver o problema habitacional a longo prazo. Não é uma quimera. A gente tem números, a gente sabe quantos bilhões custa, sabe quantos metros precisa, etc., etc. E, no entanto, esse plano coloca pungentemente o que a fala do Nabil no final disse, a questão urbana e a questão do emprego, do trabalho e as outras questões que assessoram. Você não vai resolver a habitação se não resolver o resto, de localização e tudo mais. Ora, a questão urbana deverá ser tratada pelo Estado, espero que assuma o que vem falando, como a existência de uma ação articulada a nível metropolitano que envolva transporte, envolva habitação, envolva emprego e esses 4 elementos básicos, esqueci o terceiro, 4, mas em todo caso, que formam a vida na cidade. E é a única solução que nós temos para São Paulo, é trabalhar no conjunto de municípios. Resolver municipalmente aqui é impossível. E isso vale para as regiões metropolizadas, que hoje já são significativas no país, sei lá, talvez 50% da área urbana já seja metropolizada, qualquer coisa assim. Mas é uma parcela significativa. Então, a existência dessa articulação entre municípios, a ausência desse poder articulador, tem que ser questionada. Assim como a gente tem que questionar a questão do capital fundiário, a gente tem que questionar a ausência desse instrumento de planejamento, sob pena de nós não podermos fazer nada. Tudo que for feito ser simplesmente quimera, boa intenção, se esvai.
Posto esses aspectos, eu voltaria à questão central desse encontro. Por que na Faculdade de Arquitetura? Nosso secretário nos honra com a escolha desse local e, no entanto, ao fazer isso, ele reconhece que a faculdade tem tido um papel significativo nessa discussão e que, então, é com justiça que aqui se inicia esse debate. Ora, a ligação entre o poder executivo e a ação universitária, nesse aspecto, me parece básica, única, necessária. E eu só tenho, na condição de, nesse momento ainda, de diretor da faculdade, que cumprimentar a todos pela presença, pela competência da banca colocada, e especialmente da Beth, que coordenou esse plano, e do secretário, que, sem dúvidas, começa, mas pelo exemplo que ele nos deu, levará a cabo muito mais do que a gente pode esperar desse empreendimento aqui feito. Então, é com os nossos agradecimentos da faculdade que eu cumprimento a todos e passo a palavra.